estudantes do 5º ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nossa aula número 22. Anote, por favor, o tema, que é movimento, e também a data de hoje. Eu já vou passar para os materiais. Você vai precisar para essa aula dos seguintes materiais: folha de papel, lápis de escrever, lápis de cor ou canetinha, tesoura sem ponta, barbante e fita adesiva. Vou te dar aqui um tempinho e você recolhe esses materiais. Muito bem, dando sequência aqui então, o movimento. O que é o movimento? É a ação de mover, mexer-se, mudar de lugar. O movimento tem algumas características, né, como a direção, a velocidade, o peso e a fluência. Você já deve estar se perguntando, calma aí, eu já vi esse conteúdo. E você está certo. Inclusive a aula 7 tinha o mesmo tema. Essa aula a gente vai aproveitar para revisar alguns conteúdos do que a gente já viu do movimento e também ampliar um pouco desse tema, certo? Então, não estranhe que a gente vai ver algumas coisas que a gente inclusive já fez, e a gente vai refazer de outros modos, e aí também a gente vai aprender outras coisas. Tanto que eu vou começar já com o exercício número 1. Então, o que você vai precisar para esse exercício? Você vai precisar de algumas folhas de papel ou uma folha grande, como essa que eu tenho aqui no chão. Nesse exercício você vai explorar o gesto, né? Então aquelas características ali, a direção do gesto, a velocidade dele, o peso e a fluência, se é fluido, se é interrompido, né? Como a gente já viu lá na aula 7. Só que a gente vai fazer da seguinte maneira. Nós vamos usar a canetinha aí, ou canetão, se você tiver, e a gente vai usar um barbante como extensor. Se você tiver uma folha grande, melhor, como essa que eu tenho no chão. A ideia é você tentar fazer o seu desenho usando o barbante como extensor. Então, se você quiser fazer algo abstrato, pode fazer. Eu coloquei aqui um outro canetão para dar mais peso. Então, à medida que você for experimentando isso, você pode colocar um brinquedo, alguma coisa para dar um peso maior aqui, e você vê esse movimento do gesto, tá? Eu vou deixar aqui um tempinho para você experimentar aqui essa técnica.
Muito bem, você fez o exercício. É difícil ter o controle, né, do movimento aqui da caneta quando ela não está diretamente ligada à nossa mão, né? E o barbante é muito flexível ali, é muito maleável e ele acaba correndo para lugar que a gente não deseja. A ideia do exercício era justamente essa, colocar ali um complicador, né? Colocar um problema ali nessa questão do gesto. Lembram que também na aula 7 a gente já falou um pouquinho sobre a representação do movimento e o registro do movimento nas imagens. Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela. Trata-se da pintura A Dança, do Henri Matisse. Essa pintura foi feita em 1909. Né? Henri Matisse foi um dos precursores do movimento chamado fauvismo. Tá? Os feras, eles eram característicos, eles tinham como característica usar cores fortes. Nessa imagem vemos, né, pessoas representadas. Elas estão fazendo uma dança circular, né? Elas estão em círculo. É uma pintura a óleo. Então aqui a gente tem a ideia do movimento representado, ou seja, o movimento ali é dado pela representação das formas das figuras. Lembrando que na aula 7 a gente também viu um pouquinho sobre o Jackson Pollock, que é esse pintor que está na tela, jogando tinta sobre a tela. Então Pollock estendia a lona no chão, colocava ali do lado as tintas, as trinchas, os pincéis e começava a jogar essa tinta sobre a tela. Essa técnica ficou conhecida como pintura de ação. E a gente tem aqui o resultado. Então, nesse sentido, aqui a gente tem um registro, de certo modo, um indício do movimento, o gesto que o Pollock colocava. E também é um movimento aleatório, né, que ele também não tem o controle total, né? Quando a gente pensa na pintura ou no desenho, às vezes a gente quer ter o controle sobre o gesto e aqui o Pollock está provocando justamente o contrário. Vimos também o Pablo Picasso com essa série de desenhos com luz. Aqui o registro, né, é feito a partir de uma fotografia com longa exposição. O que é isso? A fotografia ela não é gerada instantaneamente. Ela leva um tempo maior para ser processada. Enquanto isso, o Picasso faz o seu gesto, que vai ficar gravado só na imagem fotográfica, né? Lembrando que ele não sabe do resultado até ter a revelação da fotografia, principalmente nessa época, né? Essa série é de 1949 e o fotógrafo envolvido é o John Lee. Aqui eu tenho mais uma variação, então ele faz ali alguns desenhos figurativos, todos com luz. Então isso foi só para relembrar, gente, como que o movimento aparece nas imagens, né? Ou na história do desenho, da pintura, como que o gesto é importante também. Agora a gente vai ampliar um pouco essa ideia de imagem em movimento, então a gente vai ver imagens em movimento. Eu quero já propor o exercício número 2, que eu vou passar essa instrução. Você agora vai pegar o papel, a sua tesoura, você vai recortar 2 círculos. O tamanho aí você que decide, né? Pelo menos aí uns 5 centímetros de diâmetro. Você vai recortar esses 2 círculos, você vai desenhar neles um desenho que se complete, só que você vai desenhar uma parte na frente e uma parte atrás. Ali no exemplo, né, na segunda imagem, nós vemos a figura de um aquário e um peixe desenhado do outro lado.
Por fim, você cola isso numa vareta, ou na verdade você pode colocar 2 fios ou barbante, que você já separou aí, na lateral das 2 imagens, coloque uma de costas para a outra. Quando você girar e puxar o fio, ela vai girar rapidamente e as 2 imagens, que estão uma em cada lado, vai se fundir. O nome desse objeto é taumatrópio, né? Ele remonta lá aos princípios, ao início, né, da imagem em movimento, que depois vai se tornar o cinema, o vídeo, enfim. Mas já era uma noção preliminar de tudo isso que se segue, tudo aquilo que a gente conhece como imagem em movimento. Aqui eu tenho uma segunda imagem mostrando ali outro exemplo, né? Temos uma gaiola de um lado, um pássaro do outro, a imagem bem antiga, né? A gente não aconselha ninguém a ter pássaros em gaiolas, enfim, mas ali só para você saber, quando girar a imagem, o pássaro vai aparecer dentro da gaiola, tá? Só como ilustração mesmo da técnica. Eu vou deixar aqui um tempinho e você vai fazer esse taumatrópio.
Muito bem, seguindo. Então, essa ideia da imagem em movimento é uma coisa que nós, seres humanos, temos um fascínio, e isso vem antes do período histórico, né? O homem pré-histórico, por exemplo, já tinha um contato com isso. Tem um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que conta a história, né, de alguns pesquisadores que encontraram uma caverna, isso lá na década de 90, né? E nessa caverna tinham várias pinturas, desenhos, né, as pinturas rupestres, e um fato curioso sobre elas: as imagens representavam o movimento, né? E outra coisa curiosa que também é mostrada no documentário é quando supõe-se, né, ou é uma hipótese, enfim, que quando o homem pré-histórico entrava na caverna com as tochas, a vibração da chama, do fogo, fazia com que as imagens parecessem se movimentar, né? Então aí ele traça, inclusive no documentário, um paralelo entre essa pintura rupestre, que já tinha essa noção de movimento, já tinha luz, e o cinema, que é uma coisa, podemos dizer, da sociedade aí contemporânea. Bem interessante isso, pensar que nós sempre estivemos em contato com imagens em movimento. Mas é a partir do século, principalmente século XIX, que começam a surgir essas tractanas, como essa que a gente acabou de ver, né, o taumatrópio. Tem esse outro também de nome bem estranho, né, o fenaxistoscópio, que consistia em um disco e outro disco na frente dele que cobria as imagens, e você tinha uma fresta. Quando você movimentava o disco, você tinha a ideia da imagem em movimento. Então observem ali a imagem do meio, que você tem uma sequência de quadros desse casal dançando, e quando você observava o disco rodando por entre a fresta, parecia que eles tinham um movimento. Então isso é o princípio da animação, né? Então o que é uma animação, ou até mesmo um vídeo? São várias imagens ou vários quadros colocados em sequência. Basicamente isso. Nós vamos ver aqui agora um vídeo que é de uma campanha publicitária, é uma animação, né? Feita numa técnica conhecida como stop motion. Isso lá da década de 50. É uma campanha publicitária de uma empresa italiana que fabricava utensílios para cozinha, panelas e outras coisas. Eles fizeram mais de 150 episódios, era uma propaganda. Vamos assistir então. Baiu-badu, 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 baiu-badu. Malgrado fazer o forinho desse. Arica buona fare di sessetti. Vabbè, sarà capre fedente. E sobre. No! La casa ti si sembra fuori di sessetti. C'è una cori, e c'è dentro, e c'è una cori. Ma che cazzo siete? No! No, come che siete? Ma... Sopra il cazzo, e sopra i fuori. Sopra i fondi. Ma quante delle storie che deve vedere delle storie? La camera rovi e si deve... Che t'apri il fuori e ti metti giù e ti la camera! Ma siete buoni a far cannonarsi, sicuri? Qualcosa che da andare se decidi? E perché deve vedere? Fiore da... Fiore! Baiu-badum, 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 baiu-badum.
Certo, gente? Vamos seguindo aqui. Nós vimos então como o movimento apareceu, né? Quando estávamos estudando as artes visuais, o desenho, a pintura. Agora vamos ver na música. Como o movimento apareceu na música enquanto estivemos estudando? Na música, o movimento é uma seção, é a parte de uma grande unidade musical. Por exemplo, nós ouvimos lá um trecho da sonata número 11 do Mozart, né? Lembra que a gente ouviu a aula turca? Isso lá na aula 13. Quando a gente pensa assim nessa ideia de movimentos, então a música, a sonata 11, é uma música só composta de 3 partes, 3 movimentos. Cada movimento tem uma estrutura própria, uma forma própria, né? O Carnaval dos Animais foi outro exemplo. Era uma música composta por 14 movimentos, sendo um movimento para cada um dos personagens, que eram os animais, e um finale, né? Então, é assim que aparece na música, principalmente na forma musical. Lembram desse exercício que fizemos? Nós vamos ver o vídeo só para relembrar, no qual a gente pode acompanhar esse movimento com um registro gráfico, que também apresenta movimento. Vamos assistir então só para relembrar. Lembraram? Então o movimento aparece na música, principalmente na forma da música, né? A gente pode pensar que enquanto estamos ouvindo a música, estamos acompanhando o movimento que ela gera, certo? E em relação ao corpo e movimento, o que nós já fizemos até aqui, né? Já que a ideia nas próximas aulas é explorar um pouco mais o corpo e movimento. Na aula anterior, inclusive, a gente viu os jogos de mãos, lembram? Com o palhaço Alípio, né? O que são jogos de mãos? Os jogos de mãos, gente, faz parte da cultura popular, né? Do nosso folclore, tem parlendas, enfim. Para quem acha que é só brincadeira, jogos musicais também é coisa séria. Ou melhor, é brincadeira, mas pode ser uma coisa que gera uma coisa séria. Eu tenho aqui em mãos o livro da professora Fernanda de Souza, certo? Então esse livro ela faz uma pesquisa toda só sobre jogos de mãos. O título do livro é Mão no Pé, Mão na Mão, Mão na Testa, Mão no Chão. Então ela percorre algumas escolas e ela vai fazendo esse arquivo dessas brincadeiras. Inclusive ela faz aqui o registro em imagens e também o registro gráfico aqui das músicas, as letras, como executá-las. Esse livro vai chegar na escola de vocês e ano que vem na biblioteca vai ter um exemplar, pelo menos, e vocês podem consultar, pedir para o professor, professora de arte também, ajudar vocês a consultarem esse livro. Nesse momento nós vamos ver, então, a Fernanda Souza se apresentando, né, apresentando um desses jogos de mãos. O nome é Babalu, de repente vocês já viram. Eu vou te pedir que acompanhe o vídeo, né, e depois a gente vai ver a letra e daí tentar mais uma vez. Então vamos assistir o vídeo. Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos balançam os vestidos, pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh yes! Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos balançam os vestidos, pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh yes! Que tal do vídeo? Muito divertido, né? Eu vou propor o seguinte então. Agora aqui com a letra, é com você. Se tiver mais alguém aí na sua casa, tente brincar com essa pessoa. Se estiver sozinho também, imagine que tem alguém, certo? Eu vou deixar um tempinho aqui para você tentar reproduzir esse jogo de mão. Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos balançam os vestidos, pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh yes! Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu.
Todos unidos, balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos, balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos, balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos, balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu. Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu. Todos unidos, balançam os vestidos. Pra frente, pra trás, balança um pouco mais. De um lado pro outro, balança mais um pouco. Oh, yes! Espero que tenham gostado desse vídeo, né? Tem vários no canal, do canal Parabolé, né? E ver outras brincadeiras, né? Que tem a Fernanda e tem outros atores também. Seguindo aqui, gente, já que a gente entrou nessa ideia do corpo em movimento, agora eu quero chamar uma pessoa muito especial, que ela vai passar pra gente um exercício de aquecimento. Então, nas próximas aulas, você vai ver novamente esse exercício de aquecimento, que é pra gente conseguir deixar o corpo pronto para as atividades que envolvem o movimento, a dança, enfim. Então, agora com vocês, teremos a professora Daniela Neri. Procurem fazer conforme as orientações dela. Olá, estudantes! Eu sou Daniela e recebi um convite super legal. Estar aqui com vocês nas aulas de arte enquanto falarmos sobre dança. Eu comecei a dançar, a estudar dança assim, com a idade de vocês. Continuei os meus estudos até chegar na universidade. Aí eu decidi fazer a faculdade de dança. Faculdade de dança? Sim, existe a faculdade de dança e aqui em Curitiba, na nossa cidade. É a Faculdade de Artes do Paraná, Unespar. E lá eu me formei artista da dança e professora de dança. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma ideia de um aquecimento. Porque para começar uma aula de dança, nós temos que nos preparar, aquecer, movimentos com consciência corporal, reconhecer as partes do corpo, alongar, se esticar e estar pronto, atento para as outras propostas que serão apresentadas a vocês. Olha só, esse aquecimento ele vai repetir durante todas as aulas de arte enquanto estivermos falando de dança. Hoje pode parecer um pouquinho complicado, porque é o início. Você vai aprender essa sequência. Depois, com certeza, irá fluir. Bom, eu vou explicar essa sequência, esse roteiro para vocês. Nós vamos iniciar assim de pé, pensando os nossos pés lá na base, no chão. Pense nas raízes de uma árvore. Subindo uma linha imaginária até o topo da nossa cabeça, indo para o céu, lá para o teto. Vamos começar com os movimentos de circular nas partes do corpo. Então a gente vai circulando e vai passar do topo da cabeça até lá os pés. O segundo movimento, a gente vai colocar as mãos assim, ó, em formato de concha. E vamos fazer leves batidas, passando por essas mesmas partes do corpo que passamos anteriormente. Terceira sequência. Nós vamos respirar levando o ar lá para cima e quando estivermos lá no máximo, a gente vai dar um mergulho lá para baixo,
e vamos desenrolar a coluna feito um caracol. Respeite o seu limite. Às vezes um vai bem lá embaixo ou aqui em cima. O importante é respeitar os limites do seu corpo. Então eu vou repetir esse terceiro movimento. Nós vamos subir, leva o ar lá em cima e um mergulho. E desenrola o caracol. E cheguei naquela posição. Pés, chão, topo da cabeça lá para cima, pro teto. Ok? Até aí? Fizemos os movimentos circulares, a percussão e a respiração com o mergulho alongando. Próxima etapa vai ser a seguinte. Ela vai num crescente. É um movimento que vai começar pequeno e vai ampliando, ficando muito grande e rápido. Nós vamos começar um balanço com as pernas. Esse balanço vai aumentando e levando outras partes do corpo. Esse balanço vai aumentando até virar um salto. E esse salto vai parar numa explosão. E você vai fazer uma pose, uma estátua. E depois essa estátua vai derreter, vai derreter, vai derreter. Você escolhe outro lugar e para na pose inicial para recomeçarmos. Olha só, vou pedir uma coisa para vocês que é super importante. Eu, professora Daniela, estou aqui apresentando o aquecimento e orientando vocês. E vou fazer junto com vocês, mas eu espero e que vocês não copiem a professora. Eu estou orientando e dando a sequência do nosso roteiro de aquecimento. Quando eu começo a sacudir, por exemplo, eu posso sentir vontade de mexer esse braço. E você, os dois braços para uma outra posição. Pode! A ideia que nos une é o sacudir, mas você vai criando maneiras de sacudir. Um outro exemplo, eu fiz essa pose. Só que você sentiu vontade de fazer uma outra pose. Faça outra pose, porque aqui na aula de dança nós vamos explorar isso. Várias possibilidades de mover o corpo nesse espaço. Então eu fico aqui como uma orientação, dançando junto com vocês, mas eu espero que vocês, aí em casa, estejam criando os seus movimentos também. Isso é muito importante. Então vamos passar mais uma vez a sequência? Circulando, como se estivesse lá, tomando banho. Pequenas batidas também, no corpo inteiro. Respira, leva o ar lá para cima e um mergulho lá embaixo e desenrola o caracol. E a nossa sequência dos balanços que vai aumentando. Pequenininho, para mais partes do corpo, saltos. E eu sei que você salta bem alto, bem mais alto do que eu. E uma explosão, que vai parar numa pose, numa estátua. Como é que fica o corpo depois de saltar e parar nessa explosão? Eu vou derretendo, derretendo e opa, escolha outro lugar para recomeçar, ok? Na próxima aula, nós vamos repetir esse aquecimento. Mas não espere lá a próxima aula. Que tal durante a semana, em todos os dias, você experimentar jeitos de chacoalhar, de pular, de levar o ar até lá em cima numa respiração, esticando o corpo, ok? Vamos lá? Vou colocar a música e vamos começar o nosso aquecimento. Vai lá, várias partes do corpo. Concha e costas, não esqueça, quadril. Respira. Mergulha.
Desenrola. E lembra, pés no chão, cabeça pro teto. Vamos repetir? Mergulha. Desenrola. Chegou. Os balanços, uma vez lento. Lento. Lembra que agora coloca outras partes do corpo. Salto. Agora explode. Fica lá. Ai, solta, relaxa. Escolhe outro lugar. Opa, eu vou pra cá. Vamos recomeçar o balanço rápido. E pula. Sacode. Pose. E solta. Ai, derrete. Escolhe outro lugar. Mais uma vez. Balança. Aumenta. Aumenta mais. Cabeça lá no teto. Explode. E relaxa. Escolhe outro lugar. Troca, troca, troca. Última vez. Balança. Braço, tronco, cabeça. Super pulou. Atenção, explode. E relaxa, relaxa. Relaxa mais. Vai diminuindo. Vai até lá no chão. Vai. Fica bem pequenininho lá no chão. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Ai, eu aqueci. Nossa, eu tô com o corpo, eu estou preparada para qualquer proposta que vier pela frente. Então, não esqueçam do aquecimento, treinem durante a semana, que na próxima aula, falou no aquecimento de dança, você já sabe como é a sequência. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Um abração. Tchau! Então, muito bom, né? Espero que você tenha conseguido acompanhar, não esteja cansado, porque vem mais movimento na sequência. Como eu falei, a gente vai ter novamente esses momentos de aquecimento nas próximas aulas. Agora, então, que você está aquecido, nós vamos relembrar aqui uma dança que a gente já fez há algumas aulas atrás, se não me engano, na aula 15. Trata-se das 7 jumps, ou 7 pulos, né? Tem até a instrução ali do lado, você pode tentar acompanhar. Esse vai ser a última coisa que faremos nessa aula, então eu já vou te dar tchau e você vai ficar com o vídeo e tentar fazer essa dança. Até logo!